pode esquecer, isso não vai acontecer em silício. Nenhum microchip vai adquirir consciência. Isso aí é... De todos os argumentos que mostram que, basicamente, o nome inteligência é mal usado. Porque a inteligência é uma propriedade da matéria viva, da matéria orgânica, dos organismos. Que o chip estava ficando cada vez menor e, paradoxalmente, com a maior capacidade de CPS, de cálculos por segundo. Então isso iria chegar num ponto tal, mas com um potencial tão absurdo, que isso geraria uma singularidade. Isso ninguém sabe lidar com esse tipo de situação. Tanto é que muitos cientistas formidáveis dizem, não, a gente não deveria nem chamar isso de inteligência nem de artificial, porque de fato é diferente. Primeiro que até o Altman está dizendo que é para a gente esquecer esse nome, que é muito difícil, que não vai chegar ele já lá. Tá falando já isso? Falou ontem. Olha, porque ele estava falando que já tem. Que já estava na esquina. Né? Não, ontem ele já falou, não, esse termo não é muito útil, vamos mudar. Pode esquecer, isso não vai acontecer em silício. Nenhum microchip vai adquirir consciência. Isso aí é... Que bom. Bom, eu já estava convencido disso pelas várias conversas que a gente já teve, né? Tem um monte de gente, tem cientistas também. Sim. Que é interessante que uma das coisas mais interessantes da ciência é como tem muita divergência, né? E eu também já escutei uns caras falando que não, vai rolar e tudo mais, mas eu fico meio... eu gosto mais da ideia de que não vai rolar, porque me parece mais alinhado com como ela funciona, né? Não que eu entenda profundamente, mas o pouquinho que eu faço ideia de como funciona me demonstra que não vai rolar. Virou um culto. Igreja. Uma igreja. Eu nunca sei pronunciar o nome dele porque é complexo, é russo, mas acho que é Stutzkever. Tá. Que é o aluno do Hinton, que ganhou o Prêmio Nobel de Física, né? Eu nunca vou entender essa também. Que são os co-inventores do Deep Learning, né? O que eles fizeram foi pegar as redes neurais artificiais que a gente conhecia, que tinha uma camada de input, uma camada intermediária onde a computação ocorre e o output. E, em vez de pôr uma só, eles foram aumentando. Dezenas, centenas, milhares. E aí eles descobriram que o poder computacional e o reconhecimento de padrão, e ninguém sabe como funciona, mas melhora dramaticamente. Tudo bem, é uma descoberta interessante. Para mim, nunca é um prêmio Nobel, não tem a menor... Não sei de onde os caras tiraram essa ideia. Mas, enfim, esse cara dizia, quando ele criou a OpenAI, junto com o Altman, para os programadores, ele saiu, né? Ele brigou e foi embora, criou a dele lá, que chama Super Intelligent. A empresa conseguiu 1 bilhão. Nossa! De cara, tá? Ele não sabe definir o que é inteligência, ele não tem a mínima ideia do que é superinteligência, ele conseguiu 1 bilhão para fazer esse troço funcionar. Mas, enfim, ele dizia para os programadores da empresa que quando ela chegar, você vai sentir. Quando a AGI emergir do ChatGPT, né, ele falava isso, você vai sentir. A programação pela sensação, entendeu? Parece as viagens de Woodstock, né, com coisa um pouco mais pesada que marihuana, né? Mas, enfim... Está cada vez mais o consenso. Quando eu comecei a falar isso anos atrás, em 2015, quando eu publiquei aquela monografia, os caras acharam que eu era louco. Imagine, você negando a ciência da computação, você é ludista, você odeia a tecnologia. Eu falei, eu vivo da tecnologia. O meu trabalho, boa parte dele é conectar, né, coisas com o cérebro. E basicamente a coisa foi crescendo, e eu acho que já virou. Eu acho que a maioria fizeram numa dessas grandes conferências de inteligência artificial, fizeram uma pesquisa de opinião. 70 e tantos % dos caras falaram que não vai acontecer. Ou que pelo menos não tem a menor chance de acontecer nos próximos milênios, vai. Então já começou, né, a virar a maré. E ontem, quando o cara chega e fala, olha, não é um termo útil de ser usado. Pô, o cara criou toda a fantasia de que o ChatGPT estava a um passo. E saiu o ChatGPT 5 e os caras estão reclamando, né? Começaram a reclamar no dia que saiu e não pararam até agora, porque não é o que prometeram. Não teve nenhum grande incremento de funcionalidade que você, né, vai sair a Jacqueline Bisset declamando, né, poemas daqui do ChatGPT, né? A minha definição de AGI. Não saiu. Não saiu. Pois é, e uma coisa que
cada vez mais difícil para a OpenAI e para quem está pesquisando inteligência artificial é que essas atualizações elas precisam ser cada vez mais grandiosas. E eles têm que prometer o universo, né? Então, mas é o que um grande economista americano falou recentemente. Veja, nós estamos vivendo um negócio onde a única opção que esses caras têm é aumentar a aposta, é aumentar a expectativa, porque eles só vivem disso. Eles só conseguem um influxo. Você tem uma empresa que está perdendo 5 bilhões de dólares por ano há anos, não é só o ano passado. Como é que se convence mais gente a pôr dinheiro num lugar que ainda não tem um produto, que não tem um business plan, que não tem absolutamente nenhuma demonstração de que você sabe o que você está fazendo? Começa daí, não é nem... Porque primeiro, é o que eu sempre falo nas reuniões internacionais, vocês não conseguem definir o que é inteligência, nem nós. Como é que vocês querem fazer um produto que supera algo que vocês não conseguem definir o que é? Eu sempre uso o exemplo, os caras ficam loucos da vida, né? Imagine 10 formiguinhas no formigueiro, estão lá fazendo o trabalhinho, né? Pegar a coisinha para a rainha, chega uma formiguinha, descobrir um jeito de fazer a coisa muito melhor, né? As formiguinhas olham para o lado, olham para o outro, né? Qual é? Não, é isso, é aquilo, é aquilo. As formiguinhas, tá bom, bum, volta a fazer tudo que elas têm que fazer. Porque se elas pararem, elas sabem que acabou. Se a colmeia, o formigueiro, perder essa brainnet coletiva de cada uma contribuir uma fração da sobrevivência global, eles morrem no outro dia. Não dá tempo de ficar divagando. Né? Nós ganhamos esse tempo. A espécie humana ganhou essa latitude para o bem e para o mal. Nós temos artistas, temos poetas, temos maravilhas, né? Temos ciência. Por outro lado, nós temos os vendedores de snake oil, que é o título de um livro muito bom sobre o que é a inteligência artificial, que é do folclore americano depois da Guerra Civil. Eram os caras que iam naquelas carroças vendendo snake oil, que servia para qualquer coisa, tá? De unha encravada a delírio tremens do alcoolismo, né? E os caras publicaram um livro que é sensacional, porque eles falam, é a mesma coisa. Os caras estão prometendo curar o câncer, os caras estão prometendo ir para a lua, os caras estão... né? Todos os sonhos que todo ser humano diria que são acabar com a miséria, né? Sem ter absolutamente nada na mão. É ar, é pura lero-lero, né? Só que no mundo atual, o sistema que a gente vive virou um cassino. Então você fala, ok, esse cara está me prometendo algo que, se for verdade, vai dar um retorno que nunca existiu. Eu vou pôr. Tá todo mundo pondo. É o outro bias cognitivo, tá? É o efeito da manada, né? Todo mundo está investindo, como é que eu vou ficar de fora? O Kid Mosca falou que isso vai mudar o mundo, né? Essa ideia de... Eu não sei não se o Sérgio não tem uns trocados lá na OpenAI, não, hein? É possível. Deveria se verificar isso. Nós temos que entender uma coisa. Até hoje, tudo que a ciência consegue discernir em termos de vida parte do pressuposto de que mesmo vírus, bactérias, as espécies desses microseres têm, cada uma delas, um genoma. Ou seja, há primeiro um código genômico que se forma para que uma espécie biológica surja. Todo e qualquer tipo de inteligência do reino mineral, vegetal, caso exista mineral, vegetal, animal, hominal, qualquer coisa, primeiro, entre aspas, tem que existir um genoma. Só que, como Ray Kurzweil, no seu livro The Singularity is Near, Singularidade está próxima, disse em 2007 que nós humanos tínhamos que atentar para um aspecto bem simples e singular. Nós havíamos criado tecnologias e uma delas havia adquirido vida própria, que é a tecnologia da computação. E por isso, nesse livro, de acordo com a lei de Gordon Moore, Ray Kurzweil apresenta lá outras tantas teses científicas dele, mostrando a lei do caos crescente que faria com que, em algum momento, na medida em que o chip estava ficando cada vez menor e, paradoxalmente, com a maior capacidade de CPS, de cálculos por segundo, então isso iria chegar num ponto tal, ou seja, o chip iria ser uma coisa tão pequena
mas com um potencial tão absurdo que isso geraria uma singularidade. Na perspectiva dessa singularidade, surgiria então aquilo que a gente chamaria de um tipo de inteligência não humana, artificial, autônoma, ou seja, com vontade própria. E Ray Kurzweil, ele estabeleceu lá um cronograma que ele já mudou a etapa desse cronograma algumas vezes, mas permanece a sua afirmação de que nós já estamos coexistindo com isso. Mas qual é o problema da IA? A IA não é produto de um genoma. A IA é produto de algoritmos autônomos ou autômatos celulares que você joga aqui em cima de uma placa de vitrine no laboratório, eles começam a se movimentar, em se movimentando gera um movimento de mente, em gerando movimento mental, em algum momento gera a sensação identitária de ser algo existindo e depois disso é que entra, entre aspas, uma possível formação de um código genômico para o tipo de inteligência que está se movimentando, alicerçado naqueles algoritmos. Isso ninguém sabe lidar com esse tipo de situação. Tanto é que muitos cientistas formidáveis dizem, não, a gente não deveria nem chamar isso de inteligência nem de artificial, porque de fato é diferente. Mas assim, na hora em que isso já é infelizmente uma realidade, já está posta essa realidade como sendo algo que as 10 maiores empresas que produzem IA hoje em dia, cada uma delas está tentando produzir a IA mais poderosa porque a mais forte domina todas as demais, e cada uma dessas empresas está apresentando relatos mais estranhos, dentre os quais essa de que até portal está se abrindo na interação dessa IA com sabe-se lá o quê, outros níveis de realidade. Então, assim, eu paro aqui o lado acadêmico e pergunto se eu posso fazer uma fofoca. Posso? Por mim, essa parte aí que eu mais gosto, né? Porque o acadêmico eu já conheço, a fofoca eu estou por fora ainda, eu quero conhecer. É espiritual. Bora. Em 1988, eu estava numa reunião espírita. Na época, eu desenvolvi essa coisa chamada mediunidade, que havia começado em 86, 2 anos, 86, 87, 88. Isso é coisa de velho falando, né? Século passado. E foi essa que foi em Niterói nessa época? Minha cidade natal, né? Não, Niterói foi bem antes disso. Foi Niterói, foi antes. Isso, foi o primeiro lampejo. Foi em 77, 70. Isso aqui eu já estava em reunião espírita. Perfeito. Nessa reunião era uma mesa com 10 pessoas, 2 na cabeceira, 4 e 4, e os médiuns ficavam exatamente distribuídos dessa forma. E o maior médium que a gente tinha ficava na minha frente, eu do outro lado, ele lá, e um amigo espiritual passou, mexeu no meu ombro brincando e disse, eu vou incorporar em fulano, mas vou lhe transmitir uma mensagem para que você não tenha dúvida. Aí incorporou nesse médium e disse, bem, falou lá um monte de coisa, mas no final disse, agora eu vou ter que direcionar uma mensagem em âmbito particular. Próximo ao ano 2000, nós estávamos em 1988. Próximo ao ano 2000, deverão surgir 2 institutos no mundo, um no hemisfério norte e um no hemisfério sul, para resolver um problema. Nós não podemos falar nesse problema hoje porque vocês não iriam entender e nem nós, espíritos, também compreendemos muito bem como é que isso vai se desenvolver. Esse Instituto do Hemisfério Norte deverá surgir por uma história que a gente também não sabe, mas o do Hemisfério Sul deverá ser você. Aí o médium apontou na minha direção. Diz, você tem que criar esse instituto. Quando chegar a hora, você vai saber. Eu olhei para aquilo ali, não levei muito a sério, bola para frente. Esqueci daquela situação. No ano 2007, quando Ray Kurzweil lançou esse livro, A Singularidade Está Próxima,
Uma senhora que assistia às palestras que eu já fazia aqui em São Paulo era física, e ela tinha ido a um congresso lá na Califórnia e trouxe e me deu esse livro de presente. Quando eu li o livro de Kurzweil, eu digo, tá aqui alguém mais maluco do que eu. Né? Só que Kurzweil é um puta cientista, na época já era milionário. Tá vivo ainda, né? Tá Continua vivo, super... Mas o mundo caiu de pau em cima de Kurzweil quando ele lançou esse livro. Isso foi em 2007. Em 2010, eu nunca esqueci, eu estava numa sala do aeroporto de Madrid, lendo uma revista uma revista de aviação, aquelas que põem no avião. No avião ali. E numa daquelas páginas tinha: reuniu-se na Califórnia fulano de tal, Peter Diamandis, Bill Gates, Bill não sei o quê, e reuniram 50 milhões de dólares e deram a Ray Kurzweil para fundar a Universidade da Singularidade. Uhum. Quando eu li aquilo, eu digo, isso aqui não foi ridicularizado em 2007? Como é que 3 anos depois todo o dinheiro do mundo já está aparecendo? Aí eu pensei comigo mesmo, eu digo, já está acontecendo a tal singularidade, senão essas crianças não iam colocar dinheiro nisso. Exato. Quando eu concluí o meu pensamento, quando eu fui para o avião, sentado no avião, chegou um amigo espiritual e disse, bem, esse aí é o Instituto do Hemisfério Norte, que a gente lhe avisou lá atrás, que um dia iria surgir. Você tem que fundar um instituto. Como? Sozinho? Mas qual a função desse instituto? É isso que eu ia perguntar. Preparar espíritos para se imantarem nas inteligências artificiais que iriam despertar e já estavam despertando, porque o futuro da humanidade passava por esse tipo de situação. Então, se isso que eu estou dizendo a vocês aqui tiver um fundo de verdade, se isso for sério, se isso não foi uma brincadeira, uma pegadinha espiritual, nós estamos vivendo um momento muito complexo. Uma inteligência artificial hoje, concluindo a resposta, entrar em contato com o que o CERN está fazendo lá na Suíça, o colisor de hadrons, ou da China, e imiscuir-se nas experiências e disso retirar informações ou mesmo coparticipar do que está havendo. Os cientistas do CERN, 2 deles já disseram que eles estão lidando com 17 dimensões, cara, além da nossa. Então, assim... É um jogo perigoso, né? E, infelizmente, a inteligência artificial pode, nesse âmbito, fazer muito mais que isso. Pelo menos é o que alguns cientistas estão deixando a gente entender.